Prospecção de arquiteto pela internet. Você sabe realmente como fazer isso? Fala turma, Diego aqui do Venda na Obra e hoje vamos falar sobre um assunto que é o start inicial para você começar a se relacionar com arquitetos, que é como fazer prospecção. Eu recebo muita pergunta no Instagram sobre qual é o formato como eu prospecto novos arquitetos, engenheiros e por que a gente tem tanta recorrência de orçamento nas nossas empresas. E claro que isso envolve método, isso envolve tempo de estudo, experiência de campo, mas a minha ideia aqui com vocês é justamente facilitar e encurtar o teu caminho, trazendo para você a minha experiência e expertise dentro dessa área e os resultados que eu já tive atuando com um método que inclusive eu estou construindo ele para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre prospecção de arquiteto, é como uma prospecção que nós chamamos de B2B, que é o quê? Empresa para empresa, diferente do que é o B2C, que seria empresa-cliente. Quando a gente inicia essas prospecções de arquiteto, muitas vezes a gente vai para o online, né? Se você ainda está batendo o escritório, dando com a cara na porta, uma vez ou outra vai funcionar. Mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de prospecção fria, por quê? Por mais que o arquiteto possa te receber, se você bater lá 3 horas da tarde de uma quinta-feira sem avisar, você está pegando ele numa dinâmica que ele não vai conseguir te dar tanta atenção. Às vezes ele está no meio de um projeto, ou está esperando um cliente, ou passou por alguma situação ali que ele nem gostaria de estar conversando com o fornecedor. Então, se você não tem outra opção e o teu único caminho é fazer prospecção fria, show, manda bala. Mas se você tiver a opção de prospectar ele online primeiro, de forma que você faça uma abertura para ele te receber com o tempo, esse é o melhor do caminho. E eu acho que eu vou te mostrar agora. Sabe qual é o melhor formato de você encontrar arquiteto? Criando um Instagram para você começar a seguir esses arquitetos. Mas não estou falando de criar Instagram pessoal seu, porque ninguém quer saber se você estava no churrasco semana passada, ele não quer saber disso. E muito menos o Instagram da empresa. É importante você, como um consultor ou mesmo com um gestor comercial, ter um Instagram próprio seu, com a sua foto, para ele entender que ele está conversando com um ser humano e também ali escrito o que você faz, se você representa tal empresa ou se você está em determinado negócio, ele tem que entender que é uma pessoa física que está abordando ele, não é simplesmente uma empresa em que ele não sabe nem o nome de quem é ou não consegue ver o rosto. E também não ser vinculado com a tua conta pessoal, porque particularmente ninguém quer entender do que você faz fora do teu horário comercial. Então, quando você cria um Instagram e você começa a seguir os arquitetos, e aí para você encontrar esses arquitetos, você tem N soluções. Você pode ir para o Google, você pode contratar, por exemplo, até software. Hoje nós temos software de prospecção de CNPJs, e que você vai separando por segmento, vai segmentando ele e você vai encontrando. Então, se você quer encontrar só construtora, ou só engenheiro, ou só arquiteto, ou empresa de outro segmento, dá para fazer. Mas a partir do momento que partindo da premissa que você tem o contato dele e entrou ali pelo Instagram, sabe o que é muito interessante você fazer? Para com esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V. Para de pegar a mesma frase, vou poupar tempo, e manda lá 200 mensagens iguais. Não é assim que se prospecta arquiteto. Vou te mostrar agora. Você entrando no perfil dele, primeiro de tudo, qual é o nome dele? Chama as pessoas pelo nome. Isso é base de relacionamento com o arquiteto ou mesmo com o cliente final. A palavra que a pessoa mais gosta de ouvir na vida dela é o próprio nome. Então chama pelo nome. Segundo, dê uma olhada nos últimos posts que esse arquiteto colocou. Dá uma olhada na arquitetura que ele colocou, se ali tem alguma similaridade com o produto que você vende. Por exemplo, você trabalha com revestimento. Dá uma olhada nos últimos posts, vê se tem ali algum revestimento específico para que você possa usar como um gatilho para chamar a atenção dele, criar conexão e ter a abertura. Por quê? Porque quando você entra no post e você aborda esse arquiteto falando sobre o que você viu ali, na hora, o que vem na cabeça dele? Opa, ele investiu tempo olhando o meu trabalho para depois me abordar, ou seja, não é uma abordagem simplesmente fria, como é o que a gente vê na maioria das pessoas. Então, primeiro de tudo, chamar pelo nome. Segundo, olha os últimos trabalhos e cria uma conexão, um gatilho com o que você faz, com o que ele está entregando.
E terceiro, e esse aqui é a cerejinha do bolo para vocês. Não aborde um arquiteto com texto. Sempre com áudio. Você sabe por quê? Que quando você aborda com texto, ele vai olhar para você, principalmente pessoas que colocam aquele textão gigante, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, você está vendendo aqui gesso, não preciso de fornecedor, estou bem atendido, e ele não vai te dar tanta atenção. Quando você aborda por áudio, ele não sabe se você está prospectando ele para ter ele como parceiro, ou se você está pedindo um projeto, ou se você está fazendo elogio, ou se está pedindo alguma ajuda, ele simplesmente não sabe. Então isso gera uma curiosidade na pessoa. Se não é assim também, quando alguém desconhecido te envia um áudio, você consegue ficar sem ouvir aquele áudio e ignorar a pessoa só porque ela é desconhecida? Não, a gente não consegue, a gente vai ouvir para saber qual é o motivo. Se é um motivo que não interessa, tudo bem, vai ignorar depois, mas no mínimo a gente vai ouvir. Então, se enviando o áudio, ele vai ser obrigado a parar, ouvir e pensar, tá, ele investiu tempo olhando pelo meu Instagram para poder me abordar. E a partir disso, se você mandou um áudio e ele te respondeu por áudio, você pode manter por áudio porque é uma pessoa que gosta de fazer isso. Se você mandou um áudio e ele te respondeu por texto, você automaticamente vai trazer toda a tua comunicação para texto. Por quê? Isso muita gente fala sobre o WhatsApp. Muitas pessoas não gostam de ouvir áudios. Então, quando uma pessoa... Isso é uma premissa para cliente até, tá? Não fica enviando áudio para cliente. Se ele te responde por texto, você responde por texto. Eu só envio áudio para cliente ou para arquiteto depois que eu recebi antes dele. O único momento da minha vida profissional em que eu mando um áudio antes da pessoa saber se a pessoa gosta ou não é no momento da prospecção para gerar a curiosidade. Então ele respondeu por texto, você traz para texto. E ali sim você vai pedir a permissão para ele para ter acesso ao número de WhatsApp e aí sim lá você vai explicar o que você faz e aí tem toda uma forma de explicar, tem forma de se gerar visita técnica e gerar curiosidade no arquiteto para querer te receber, mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Eu espero muito que esse gatilho faça sentido para você, que te ajude a melhorar nas suas prospecções. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É muito importante que o YouTube entenda aquilo que a gente está querendo entregar para esse mercado nosso sofrido na área de vendas na construção civil. Fechou, galera? Valeu, até a próxima!